Então, então sejam todos bem-vindos, né? Aqui, para quem não me conhece, eu sou o Nereu, sou daqui de Diamantina, das Minas Gerais, Arquidiocese de Diamantina. Tenho a alegria, né, de participar do movimento desde 1987, né, no movimento GEM. E, para mim, foi uma reviravolta na minha vida. E é uma experiência muito boa estarmos juntos aqui, e desde de antemão, né, já convido a todos a estarmos com Jesus no meio, né, prontos a dar a vida uns pelos outros, para que nós tenhamos a presença de Jesus no meio de nós. Né, como a gente tem encontrado, né, os caminhos da unidade, Chiara falava, né, que o amor nos impulsiona a colocar tudo em comum, né, que impelia, portanto, a fazer a comunhão dos bens materiais e espirituais, que é justamente o vermelho que nós vimos, né, o amor, né, gera comunhão. Depois o amor, né, como um fogo que em nós levava-nos a conquistar outras pessoas, inflamando a muitos, né, com esse mesmo fogo para expandir no mundo o incêndio desejado por Jesus, que é o segundo aspecto do apostolado. Depois o amor, né, sempre o amor, que Chiara diz, né, me impulsionava a unir cada vez mais as pessoas, a cada vez mais unir-me a Jesus, né, e senti-lo cada vez mais perto, e sentir que ele era cada vez mais eu e meu e eu sua, dizia Chiara, e demonstrar o meu amor oferecendo tudo, né, o amor então que eleva, é a parte do amarelo. Depois o amor fazia uma outra coisa, numa sociedade doente, dizia Chiara, existiam divisões, ódio, um era pobre, outro rico, mas o amor curava todas as feridas do corpo místico e sanava, sobretudo, através da Eucaristia. E o amor também infundiu em nós o desejo de nos reunirmos, que é o aspecto que nós vamos aprofundar hoje. Né? Chiara disse, né, durante a guerra quase não tínhamos medo das sirenes, dos alarmes, porque aquelas circunstâncias nos davam a possibilidade de estarmos juntas no mesmo refúgio. Deste modo, o amor nos fazia atuar melhor o significado real da palavra igreja, que quer dizer assembleia. Então, o amor cria casa. E falando de criar casa, a gente vai cantar uma canção agora, né, que fala justamente dessa realidade, né, de a vida é muito bonita na harmonia e na unidade. Vejo rostos diferentes dessa gente ao meu lado, quanta vida, quanta sede de felicidade. Quantos sonhos já vividos, mundos tão desconhecidos, universos cheios de esplendor. É tão linda a vida na unidade e na harmonia. É tão linda a vida, É tão linda a vida na unidade e na harmonia. É tão linda a vida. Em meu coração acolho a esperança e a dor, o silêncio e o canto dessa gente ao meu redor. Em seu pranto, em seu sorriso, o meu pranto, o meu sorriso, quem está ao meu lado é igual a mim. É tão linda a vida na unidade e na harmonia. É tão linda a vida, É tão linda a vida na unidade e na harmonia. É tão linda a vida. Entre casas e arranha-céus, entre antenas lá no alto, assim tão azul o céu eu antes nunca vi. E as luzes ganham vida, colorindo até o asfalto,
já que somos todos uma só voz. É tão linda a vida na unidade e na harmonia. É tão linda a vida, É tão linda a vida na unidade e na harmonia. É tão linda a vida. Então, a vida é assim, bela, né? Quando a gente verdadeiramente vive a unidade no corpo místico, né? E de Cristo. Então, nós vamos ao assunto de hoje, que é o quinto aspecto, o amor cria casa. Eu gostaria que até vocês depois, né, quem quiser adquirir este livro aqui, como um arco-íris, né, da editora Cidade Nova, para ter de cabeceira, né, para conhecer bem cada aspecto e procurar vivê-lo. Então, o amor cria casa. Pode passar aí, por favor. Né, eu vou tomar como base aqui um encontro que Chiara falou sobre a espiritualidade coletiva no ano 2000, aos responsáveis da obra nas regiões. Né? Ela falava justamente que o amor como fonte de tudo na espiritualidade coletiva. E os 7 aspectos são justamente para nós vivermos esta espiritualidade coletiva que nos faz, na reciprocidade, né, fazer toda essa experiência das cores. Pode passar? Já começamos aí com uma frase de Chiara, né? O amor reúne em assembleia, de um povo forma a igreja. Esta manifestação do amor se concretiza depois nas casas, que são necessárias, nas igrejas e em tudo o que reveste e abriga os indivíduos e o povo de Deus. São 3 pontos que nós vamos ver, né? O amor cria casa, depois vamos falar sobre a casa, o focolar, a igreja, e depois o vestuário. Pode passar? No início do movimento, estão ouvindo bem aí? Estamos. Isso. No início do movimento, Chiara, ela foi intuindo essas realidades belíssimas das cores, né? E a característica daquilo que se reveste abriga esse povo é a harmonia, diz Chiara, que é efeito, reflexo da nossa vida de unidade, como nós cantamos na canção. É tão linda a vida na unidade e na harmonia. Então, todas as realidades físicas nossas da obra, todas devem atestar esta unidade que nós já vivemos como corpo místico. Pode passar? O padre Tomasi, no início do movimento, ele ajudou, né, acompanhou o movimento dos focolares, logo no seu início, na cidade de Trento, e ele dizia, né, o ideal é um carisma que Deus mandou sobre a terra, um dom que organiza a sociedade segundo o modelo da Santíssima Trindade. O Papa João Paulo II colocava na espiritualidade de comunhão, na Novo Milênio Neunte, ele falava justamente de ter o irmão inserido no coração da Trindade. Então, a nossa vivência, a nossa vida na espiritualidade, ela nos leva a ser reflexo da Trindade, que reflete também em todas as nossas obras. Pode passar? Então, Chiara nos convida, né, a ser esse corpo místico, a partir da articulação de cada membro com os demais e de todos, com a cabeça que é Cristo. E a experiência, né, de vivermos na unidade e na harmonia nos constitui como eclésia, né? Esse aspecto é visto como a igreja, né? Ele nos mostra o corpo místico como igreja e considera também as igrejas materiais que o acolhem, as casas que o hospedam, as roupas que revestem seus membros. O azul
né, que é a harmonia, nos coloca nessa dimensão. Pode ir passando aí, por favor. Né? E entre as primeiras ideias estão aquelas concernentes à casa, né? Porque nós somos a obra de Maria como uma grande família, onde todos estão orientados pelo amor, uma família de irmãos que formam um só corpo. Pode ir passando. E, e aí coloca como nosso dever ser. Né? Na realidade, Chiara falava do dever ser dos focolarinos, né? Que é tornar-se outro Cristo, por meio do carisma da unidade, e a convivência deles é uma atuação concreta do corpo místico de Cristo. Né? Essas ideias, né, são as linhas essenciais, né, para que possamos viver, né, verdadeiramente na unidade com o ambiente onde nós estamos. Pode ir passando. O carisma da unidade é novo, que diz Chiara, né, e suscita não só uma nova vida espiritual que todos podem viver, mas também uma nova cultura, né, de que todos são portadores. Pode ir passando. Então, o ideal, a gente vê esse aspecto como a eclésia, a casa. Né? E aí vem uma frase de São Paulo, na 1 Timóteo, né? Escrevo-te estas coisas na esperança de ver-te em breve. Caso, porém, eu demore, já saberás como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja, essa ideia da igreja vista já como casa. Pode ir passando? Também na carta aos Hebreus, né, e sua casa somos nós, desde que conservemos a confiança e a altivez da esperança. Então, o amor cria essa casa que somos todos nós. Pode passar? Aí, Chiara escrevia em 1950, né, o segundo ponto agora. O primeiro ponto, né, é esse criar casa, criar família. Agora, a estrutura física, o focolare, a casa paroquial, a igreja. Né, eu coloquei até a foto aí do focolare cenáculo, né, do nosso focolare da Mariápolis Gineta. Né, cada focolare deve ser uma repetição, dizia Chiara, da casinha de Nazaré. Portanto, que se veja uma casa onde mora uma família. Né? A intuição do Focolare, quando Chiara foi a Loreto, ela teve essa experiência, né, de estar ali. Maria passou aqui, José trabalhou ali, Jesus, né, brincou aqui, viveu aqui. Então, que a casa, né, onde nós moramos seja expressão também dessa casa onde morou a família de Nazaré. Pode ir passando? Também, né, acho que aqui eu repeti, pode pular aí, assim que eu repeti um slide. Né, que Ara dizia, né, que nada na casa tenha a aparência de escritório ou de hotel. Já não seria uma casa. Tudo seja luminoso, acolhedor e ordenado, como é ordenado tudo que sai das mãos de Deus. O focolare deve ser belo, como a natureza, como um gramado, como um céu. Eu penso a nossa casa paroquial também, né? A gente tem que se aproximar ao máximo dessa experiência, né? De ser, de fato, um lugar luminoso, acolhedor e bem ordenado. Pode ir passando, que cada utensílio, né, esteja no seu lugar, né, e mostrando, né, gritando que a unidade é a beleza de Deus no meio de nós. Cuidar da casa com o gosto de Maria, né? Certamente Chiara dizia, né? É difícil saber o que pode consistir o gosto de Maria. Maria é a toda bela, né? E se ela é toda bela, ela faz sempre a vontade daquele que é o autor da beleza, que é Deus. A nossa missão, então, é repetir e reviver continuamente Maria hoje no mundo. Maria é mãe de família, esposa, dona de casa, né? Que com certeza, né, dispunha cada coisa no seu lugar por amor a Jesus e por amor a José e por amor às pessoas que ali estavam. Né, diz Chiara, de fato, nas casas estão impressas as características do plano de Deus sobre uma determinada família. E os novos membros que virão ao longo dos séculos, passando de um lugar para o outro, poderão compreender melhor
como viver todos os aspectos de sua vida, que foram levados em consideração na construção da casa e na disposição dos ambientes. E serão ajudados pela casa em si a não se descuidarem de nenhum deles. Então, pode ir passando, essa experiência, né? Agora eu digo também, o Focolare, na casa paroquial como nosso Focolare, também como presbíteros, né? Também a casa de família dos diáconos, né? Também deve ser, de certo modo, uma igreja, um templo do Deus vivo, não pelas imagens expostas, que existirão também ali, como numa família normal, mas pela contínua, silenciosa, construtiva, fecunda presença de Deus entre as pessoas unidas no nome de Jesus. Mesmo que, por exemplo, eu moro sozinho, eu tenho certeza de que, tendo Jesus no meio de cada um de vocês, a minha casa também será expressão da unidade. Pode passando? E olha só a nossa igreja, né? As igrejas paroquiais, as capelas, as comunidades. Eu peguei esse texto aqui de São Paulo, né, aos Coríntios, na segunda carta. Somos, pois, embaixadores de Cristo. É como se Deus mesmo fizesse seu apelo através de nós. Olha, eu penso nas igrejas como embaixadas do reino de Deus. Todo país, né, quer mostrar o que de melhor tem no outro país na construção das suas embaixadas. E os embaixadores têm o prazer de mostrar as suas casas, as suas embaixadas aos visitantes. Imagine nós como as igrejas, né, deveriam ser essas embaixadas do reino de Deus, que deveriam mostrar a beleza da Trindade Santa, a beleza de Deus, que é o autor da beleza, que é o artista, né, que faz com que todas as pessoas, né, também participem da sua arte. E agora, o último aspecto, né, o último ponto que eu organizei aqui, é o vestuário. Eu vou ler alguns textos de Chiara, né? Ela diz assim, ó, se as casas exprimem a nossa obra como coletividade de pessoas, como uma nova família nascida na igreja, a roupa que vestimos deve exprimir a presença de um membro desta família, que, se é realmente parte viva desta sociedade, nada mais é que outro Cristo. Aí tem uma foto das primeiras focolarinhos, pode ir passando. Né? São pessoas que nasceram sabendo que tem um Pai, acreditando no seu amor, estando nos braços carinhosos de Deus. Por isso a roupa deles será aquela que um Pai que é Deus doa a eles. Um Deus que é o Criador do universo. Continuando aí o texto, né? A linha será a dele. E sabemos que o toque de Deus na criação é só harmonia. A roupa do focolarim, portanto, do membro da obra, né, menciono sempre o dever ser, será semelhante à roupa que Deus deu à natureza. Pode ir? E o trecho do evangelho no qual o focolarim, portanto, o membro da obra, deve se inspirar é: observai como os lírios crescem. No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Olha que beleza, né? Nosso encontro, né? Presencial, né? Com essa beleza aí, né? Da roupagem de presbíteros e diáconos, né? Que mostram essa harmonia de estarmos juntos. Pode ir andando. Portanto, a roupa dos focolarinos, dos membros da obra, deve demonstrar que são filhos de Deus, filhos do Criador da natureza, filhos do Senhor da criação. Isso é do Diário de Chiara, né, de 11 de junho de 1980. Pode ir? Né? Vestir-se como os lírios do campo significa vestir-se com frescor e bom gosto, como são frescas e belas as flores, diz Chiara. Mas também, dado que a roupa cobre a pessoa que é templo do Espírito Santo, ela deve ter a marca do divino e ser caracterizada pela modéstia, pela sobriedade, pela distinção e simplicidade,
pois somos filhos de Deus. Aí, então, o último slide. Nossa roupa deve ser caracterizada pela modéstia, porque somos filhos de Maria. Sem sofisticação, sem objetos preciosos, porque o que vale é a beleza da alma inflamada do amor de Deus, nos diz Chiara. Eu penso assim, né, hoje mesmo, né, eu pensei, quando eu ia falar, pediu para eu falar do azul, eu tinha que atender no escritório à tarde, falei assim, como eu vou me vestir para mostrar a beleza de Deus, né? Peguei as melhores roupas que eu tinha e fui, né, para atender as confissões, depois coloquei a túnica, né, e a estola, né, de maneira solene, né, para ser um dom para aquelas pessoas que ali estavam e mostrar, né, que ali era Deus que dava o perdão através de mim. Então, é isto. E uma outra coisa que eu estava me esquecendo, né, no movimento a gente coloca muita questão nos encontros, por exemplo, a música. A música no encontro faz parte, né, da beleza, faz parte do criar família. Por isso que quando a gente quer começar um programa, a gente convida todos a cantar juntos e não simplesmente cantar para chamar as pessoas. Então a música, ela faz parte, os arranjos, a organização do ambiente, tudo faz parte deste aspecto, né, tudo é para gerar, para criar casa, para criar família. Então, eu convido agora Padre Wilson, né, para contar a experiência de como ele vive esse aspecto. Padre Wilson, tudo bem? Seu microfone está desligado. Boa noite, tudo bem? Boa Estão me noite. ouvindo? Estamos ouvindo bem. Oi. Ok, oi. Então, Bem-vindo aí. só deixa eu... Certo. Desculpe, eu estava noutra reunião resolvendo coisas de rua, com moradores em situação de rua, organização, conflito, para harmonizar essas casas comuns. Eu tive a alegria de passar um dia com você aí no projeto, né, Oi. em Florianópolis, muito belo. Então, vamos ouvir sua experiência agora. Eu queria ampliar um pouco essa ideia para fora, para o externo, e ao mesmo tempo Isso. que volta para o interno e para o externo, no que o Nereu estava colocando, que eu peguei uma parte, né? A concepção que nós temos na Laudato Si, com o Papa Francisco, e no final do último capítulo da Laudato Si, o Papa Francisco diz que devemos olhar a realidade a partir de um olhar trinitário e das relações trinitárias. E ele diz que é desta realidade que pode nascer a solidariedade global e uma solidariedade estrutural que seja capaz de repensar os processos dessa casa comum. E nessa casa comum, aonde ele tem colocado como missão para os movimentos sociais e movimentos populares, fundamentalmente, ele diz que todos têm o direito da terra e buscar da terra a sobrevivência. Todos têm o direito a um teto e todos têm um direito a um trabalho para trazer pão para dentro de casa. Olhando nessa visão do Papa Francisco, da casa comum e da casa mais ampla, ele diz que tudo está interconectado. Há uma interdependência nessas relações, nesses modos e nesses estilos, né? Se nós olharmos os documentos desde o Vaticano II, quando faz essa volta às origens, né? E as origens é voltar à origem bíblica, a compreensão da palavra, e todas as nossas conferências, a nossa caminhada de igreja latino-americana, e ela tem fortemente centrada na dimensão da casa, na dimensão da mesa. E a mesa, entendida biblicamente, né, é o lugar onde todos se assentam em torno e tem o direito de assentar-se, quer dizer, o direito de estar ali presente nesse processo, não? E se a gente olha no Papa Francisco, seus documentos, seus grandes documentos escritos, que para nós devem ser
creio eu, cabeceira de leitura e de meditação e de contemplação e de vivência para a gente poder se colocar nessa relação de profunda comunhão com Ele, nessa caminhada toda, tem um fio. E o fio que ele coloca é olhar a casa a partir dos empobrecidos. Olhar a casa comum a partir dos mais destituídos de vida. Olhar a casa a partir desses que hoje não fazem parte da vida da casa. E como pensar isso numa crise econômica de um sistema que exclui e que mata e que cada vez mais constrói relações mercadológicas excludentes e descartáveis, na compreensão que o Papa coloca o cuidado e a dimensão do cuidado e de sermos cuidadores dessa casa comum, né? E dessa casa que é a dimensão da mãe. Uma crise política extremamente forte, tanto que nós vivemos no Brasil como vivemos globalmente essa crise, uma crise sanitária pandêmica que nos refez a pensar todo esse processo da casa nesses tempos. E eu penso que aqui, como é que a gente trabalha esse processo dentro da pandemia e a relação com essa caminhada toda e se adapta ou repensa ou se recria e se recria como casa, se recria como igreja, se recria como ser humano nessa dimensão das nossas profundas opções de escolha de Deus e como é que esse Deus se revela nessa casa comum, né? E nessa crise também, que é uma crise profundamente de humanidade e da humanidade, né? Então, pensar esses processos e perceber agora como nós vivenciamos, como repensar essa casa, como o Padre Nereu colocava, numa visão harmônica, numa visão bela, diante da violência estrutural desse país e diante da violência aonde é negada a milhões de pessoas a não ter o direito, olhando em termos de casa física, direito a acolhimento, a um espaço de dignidade para acolher a sua família. Então, quando o Papa Francisco coloca a casa que acolhe e que expressa o direito à terra, o direito ao trabalho, o direito sagrado de comer e o direito a um teto, ele amplia a compreensão um pouco para nós desse externo e como a gente trabalha esse externo e como que essa pandemia nos provoca esse processo, né? E eu não deixaria de dizer também da minha tristeza de ver esta cena horripilante que nós vimos agora sobre a morte deste rapaz Lázaro, que pode ser um psicopata e não estou aqui para julgá-lo, mas a forma como foi lidada violentamente. E o Papa diz que quando nós matamos de uma forma é que estamos perdendo a humanidade, né? Então, como resgatar nesta casa comum a dimensão humanitária, a dimensão de ser humano? Porque quanto mais nós nos humanizamos, mais divinos nós somos. E não é o contrário, né? E aí quero pegar aquela dimensão profunda da reflexão de Chiara, em que ela fala sobre as atrações do tempo moderno, né? Ela diz que devemos viver ombro a ombro, passo a passo, dia a dia, encharcado, como um pedaço de pão num copo de vinho, nas dores, nas alegrias, nas tristezas, desse encharcamento na pele do humano. E no final ela diz, está ali a sede da sabedoria, a coisa mais bela, ele, Jesus de Nazaré, a casa, Maria, o pai carpinteiro, a mãe fiadeira, o filho de Deus, a sede da sabedoria. Contemplar nos tempos de hoje o olhar da casa, nós temos uma chave. Qual é a nossa chave? A chave é Jesus crucificado e abandonado. É o abandono. E nós, todos os dias, tocamos na carne o abandono do ser humano, da ferida, da dor. Na Fratelli Tutti, o Papa traz de novo o samaritano. E ele disse, somos capazes de entrar na ferida. E aqui creio que está a profunda experiência
de pensarmos como trabalhar uma evangelização que constrói espaços de casa. E o nosso documento 100 da CNBB, ele trabalha comunidade de comunidade. Talvez essa é a grande chave. Como construir pequenas comunidades, como construir espaços, como construir onde as pessoas se sentem com senso de pertencimento. O senso de pertencimento, eu me pertenço e sou acolhido. Casa é espaço de acolhimento, né? Como acolher nesse processo e como fazer isso na prática do nosso cotidiano. Então, traçando um pouco nessa direção, para mim, da gente aprender a trabalhar profundamente, diariamente, cotidianamente, esta relação de que Jesus abandonado e a teologia do abandono na América Latina e dar uma resposta economicamente também, porque somos o azul e nós temos de dar uma resposta como continente, e a chaga desse continente é a naturalização da injustiça social, né? A chaga desse continente é a chaga dele, é o grito dele, e o grito dele a gente toca todo dia, né? E a partir do grito dele, que a gente toca na pele do outro, que tem nome, que tem endereço, que tem lugar e que a gente se encontra todo dia, ele é a grande chave de leitura para mim, não é só uma chave de leitura, mas ele é, na verdade. Essa aí é a escolha que a gente faz diariamente, esse é o esposo da nossa vida. Ele é caminho, ele é método, não? Jesus abandonado, não é só apenas, não é uma questão metafísica, e quando ele é caminho e ele é método, nessa caminhada, para a gente ampliar o caminho do ponto de vista de trazer sobre a terra a casa do céu, a vida trinitária, assim na terra como no céu, né? E penso que aqui está uma tensão profunda nossa diária no contexto das nossas realidades, não? E ao mesmo tempo um fio possível de caminho para a gente poder encontrar esse processo diário de equilíbrio, não? Então, e o olhar hoje nesse processo da presença da igreja no mundo do urbano, né? E construir casas no mundo do urbano e casas conectadas do ponto de vista de que é a presença da igreja enquanto pequenas comunidades, que para mim é a grande saída, é como trabalhar essas pequenas comunidades em redes, e redes de comunidade. Como trabalhar esses processos na prática do dia a dia, de fazer acontecer esse processo. E como pensar a vida desta casa hoje na visão pandêmica. A minha experiência aqui é que passamos um ano praticamente sem celebrar, mas os espaços das casas, enquanto casas comunitárias e pequenas igrejas, que é a casa, né? A gente estava sempre cheio de cestas básicas, e são gestos eucarísticos. E essas cestas nascem por causa da Eucaristia. A Eucaristia forma a comunidade. E a comunidade é formada pela Eucaristia, né? E a Eucaristia é a materialidade. É a materialidade dessa dor, desse sofrimento, porque quando celebramos e dissemos, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, é que corpo, é que sangue, né? Que realidade é essa com a qual lidamos na prática do dia a dia? O Papa Francisco diz que entre a carne do Cristo, a carne da Eucaristia e a carne dos empobrecidos, não há fissura. Redescobrir isso no nosso ministério diariamente e trabalhar essa dimensão é como que, para mim, no tempo presente, no momento presente, como que a gente estrutura esse processo nos espaços locais e no trabalho local, onde somos capazes de pensar essa compreensão da presença da igreja no urbano, e essa igreja no urbano com uma amplitude de horizonte que é capaz de fazer um trabalho de conexão. E aí, no urbano, penso que a questão da nossa vida é a questão das prioridades, né? E como a gente foca alguma prioridade. E a partir da prioridade focada, como ela cria estrutura possível
de acolher essa realidade. Nós focamos a realidade da educação das crianças, dos jovens e dos adolescentes, e criamos nessa relação com 8 organizações não governamentais um trabalho que acolhemos 6.500 todos os dias, com café, almoço, janta, desde 6 anos até 24 anos, que é abrir para essa criançada, para essa juventude, o potencial que eles têm, mas é agarrar essa esperança, mas produzir projetos que sejam consequentes e que materializem os sonhos dentro dessa perspectiva, não com o número de 340 pessoas pagas mensalmente, 380 voluntários nesses processos, né, que nos ajudam a levar para frente essa obra na prática do dia a dia, com estrutura, com organização, com gestão, com competência, não? O Instituto nosso um pouco é o coração dessas organizações que levam para frente um processo de caminho dentro desta direção. E aí pensar nessa casa comum e pensar nesses tempos, eu penso que o que nos aponta como experiência é voltar, sem dúvida, né? O Papa falava um pouco nessa direção agora do Dia dos Pobres, que é 19 de novembro, aquele conteúdo, aquela mensagem que ele passou é belíssima, porque ele diz que, no fundo, também é um pouco uma leitura da Fratelli Tutti, que ele diz que é pensar a partir dos empobrecidos a casa. Pensar a partir dos empobrecidos o que é desenvolvimento. Pensar a partir dos empobrecidos o que é educação integral. Nesse pacto que fizemos, estamos trabalhando no pacto global desse processo, no pacto da discussão sobre a questão da economia e da economia de Francisco e Clara, que é o grande trabalho que viemos fazendo. Também nós queremos materializar isso em casas de Francisco e Clara, que é a grande discussão que a gente está fazendo com o processo de economia de Francisco e Clara nesse país, e pensar como é que materializa isso como um processo de contemplação e um processo de ação, mas que inclua nessa perspectiva a partir dos territórios. Eu penso que talvez uma das grandes saídas para nós na América Latina e na Casa Comum é pensar a partir do território, potencializar a partir dos territórios e dos territórios empobrecidos. E o Papa cunha, né, o território geográfico e as periferias existenciais. Então, trabalhar essa relação entre esse criar pontes, e aí penso que na prática do dia a dia a cultura do encontro é fundamental. E talvez usamos tanto a questão online hoje em dia, do ponto de vista de levar para frente todo o nosso processo de caminhada e, ao mesmo tempo, processo agora que a gente já está conseguindo trabalhar presencialmente. A importância da cultura do encontro, a importância desta relação. Agora, para mim, como se faz isso no contexto pandêmico que a gente vive, no contexto de uma crise extremamente, onde o mapa da fome volta de novo nesse país, né, fortemente, num contexto extremamente de desempregados, num contexto onde tu olha a casa e às vezes a casa não tem pão na mesa, e como a gente pensa essa realidade, porque ali para mim está o grande grito, né? E o grande grito é o grito da terra também, de uma mãe que, como diz o Leonardo Boff, que esse vírus, ele, na verdade, é a mãe que grita, que está expelindo a sua dor. E o vírus é fruto da dor, das contradições paradoxais da forma como se pensa essa realidade e a expropriação da dimensão dos bens da mãe natureza. Então, esse novo estilo de vida, eu acho que aqui a gente pode dar uma grande contribuição, que é como é que a gente pensa um estilo de vida que trabalha pontes no mundo do urbano, digo mais da minha experiência aqui, na relação classe média e na relação com o mundo dos empobrecidos, na relação com o mundo empresarial, na relação com as universidades. Hoje à tarde a gente sentava com a Ânima, que é uma das grandes
diríamos assim, que está comprando todas as universidades, comprou as universidades aqui do Sul, e, na verdade, hoje eles vieram me fazer um convite para participar do conselho desta Ânima, no sentido de pensar o que a gente pode fazer, e o slogan dela é fortalecer comunidades, né? Então, como é que a gente entra dentro desse processo? Mas, anterior a isso, eu estava passando e encontrei um morador de rua, era 12h30, por aí, ele não tinha comido, fomos comer nós dois juntos, ainda num pequeno restaurante, e depois, quando acabamos de comer, o senhor que estava na caixa viu que era um morador de rua, que sentou na mesa comigo. Para mim é uma questão normal passar pela rua e chamar o morador para comer junto, se ele não tem comida, eu não tenho comido também. E depois ele acaba contando que ele já dava 40 marmita no fim do expediente dele aos domingos, e aí entramos num bate-papo, como é que a gente pode articular. Então eu penso como que sempre esse fio de Jesus abandonado para nós é um fio que constrói as oportunidades, as possibilidades, porque é tocar diariamente na pele dessa realidade, não? E talvez aqui para nós a chave é grande do ponto de vista da leitura teológica, da leitura bíblica, da questão mística que nós vivenciamos e como transformar isso mistagogicamente, diariamente, no processo das nossas vidas. Não? Queria trazer um pouco a experiência nessa direção, nessa dimensão, não tanto o reconto do que a gente faz, porque todos nós temos experiências belíssimas, mas como poder dar uma contribuição nessa perspectiva, né? E essa semana trabalhei 3 dias com o CELAM, que o CELAM me chamou para trabalhar um pouco com 54 pessoas, mais eram padres e religiosas de 11 países, desde o México, América Central e América Latina, e a discussão era exatamente isso: como construir comunidades de comunidades, como repensar a questão paroquial, como estruturar de novo uma perspectiva de uma igreja a serviço do reino de Deus, não de o reino a serviço da igreja, mas a igreja a serviço do reino. Como recompreender o papel do documento de Aparecida, não? Quando rompe com um paradigma e constrói esse paradigma, é que o Pai envia Jesus e Jesus é o grande missionário. E a partir desta missão surge a comunidade, né? E o Papa Francisco, eu vi hoje uma fala do Papa Francisco em que ele dizia de que a evangelização é por um processo de atração, é por um processo de proposição, é por um processo de encantamento. Eu penso que nós temos um encantamento. O encantamento é tê-lo em nosso meio. Mas tê-lo em nosso meio nasce de tê-lo crucificado e abandonado, para pensar como é que influímos nos processos dessas estruturas diárias que levam à morte, a transformar em estruturas de vida, não? E aí o público é fundamental nesse momento, não perdermos a relação com o espaço do público, que o público é um pouco maior a casa, é o bem comum, é o espaço da cidade, como pensar essa cidade num olhar de novo em rede e articular essas redes, público, privado, empresarial, nesse momento que a gente vive uma coisa tão dicotomizada, né? Nós e eles e nós, e essa visão fortemente do ódio, e todo esse processo que tem que ser desconstruindo. Eu acho que o único caminho, a desconstrução, é abrir caminho para que as pessoas acabem se encontrando em cima da questão do mundo dos empobrecidos. O Papa João Paulo II já dizia: o empobrecido, o pobre é o sacramento da salvação. É por onde passa o nosso caminho, não? E sem dúvida, esse caminho é um caminho, como diz Chiara Lubick nessa sua meditação, a atração dos tempos modernos atrai, é profundo. Quem entra num projeto social e é tocado por ele, sente que tem perspectiva. O caminho não tem outro caminho. O mundo empresarial vai passar por aí, e passando por aí, quando a gente ganha o coração das pessoas, a gente ganha o bolso. Não ganha o bolso primeiro, a gente ganha o coração. Ganhando o coração, para mim, o bolso se abre, né? E aí vem para projetos, e encantado por esse processo. Eu penso que nós temos nas mãos e na nossa vivência e na nossa prática diária essa descoberta que nós fizemos do ideal, porque é com ele que a gente vive diariamente, mas expressá-lo na visão trinitária, expressá-lo na visão da comunhão dos bens,
expressá-lo na comunhão da justiça social, expressá-lo na comunhão de tornar uma cidade visível, possível, viável, e uma cidade só não basta, dizia Chiara Lubich, né? Quando fazia aquela reflexão sobre a cidade, a importância de como é que a gente torna o que é cotidiano para um espaço maior, o que é público. E nesse público, como é que a gente trabalha essa dimensão de humanização, de uma evangelização que humaniza, que vá à raiz, que não é verniz, mas que mexa com estruturas hoje nesse país que é tão necessário, né? E aí eu vejo que talvez as nossas contribuições nessa perspectiva, mais profundamente o nosso testemunho, a nossa experiência, a nossa prática diária, nessa rede de relações, elas nos ajudam a caminhar nos processos de ajudar a pensar em termos de encaminhar processo, né? E desencadear processo. Penso que o grande trabalho nosso é desencadear processo, não é ocupar espaços, é desencadear processo. O Papa deixa muito claro essa questão. Desencadear processo é enculturar-se, é inserir-se, é não ter medo de ser uma igreja do lava-pés, da samaritaniedade, não? Somos chamados diariamente a este comprometimento diário, né? Não é tanto com os resultados, mas é essa capacidade nossa de testemunhança na prática do dia a dia, não? Queria trazer um pouco essa reflexão para nós e essa reflexão que a gente de vez em quando conversa e quando tivemos com Jesus Morano, no seminário, toda essa conversa voltou de novo, não? E penso que talvez nós poderíamos pensar um pouco mais a fundo e com o Maurílio e tantos outros e tantos vocês, de talvez aprofundar um pouco a teologia do abandono na América Latina, que é o grito, refazendo uma relação com as teologias, tanto com a teologia da libertação, tanto quanto com a teologia do povo, tanto quanto com tantas outras teologias que nascem do mundo indígena, que nascem do mundo das mulheres, que nascem do mundo da questão afro, onde estamos fortemente ligados, né? Eu estou fortemente ligado com a questão afro diariamente, com os terreiros, com as mães de santo, com as filhas de santo, com as questões que me envolvem no dia a dia dentro dos territórios e periferias nessas realidades, com a questão das mulheres hoje em dia, né? Eu penso que talvez nós temos que dar uma grande contribuição para a Assembleia do CELA. Acho que a gente não pode deixar, não pode ficar fora. A gente tem que entrar nas plataformas, tem que fazer o trabalho da escuta, tem que ler aquele documento e tem que priorizar a partir das nossas priorizações, que é fundamental, aquilo que diz o Papa, né? Não vamos fazer uma conferência, porque ele diz tanta coisa de Aparecida ainda não foi colocada em prática. E é necessário essa assembleia agora, ela vai ser luz de novo para a gente a nível de continente latino-americano e caribenho. Acho que aqui a gente tem um grandíssimo papel, porque todos nós continuamos estudando teologia por aí afora, né? Mas acho que poderíamos dar uma resposta para o azul, né? Que é o nosso grande trabalho nesse continente, de forma articulada. Estamos articulando também uma disciplina com uma focolarina que trabalha muito tempo com Celan, que é a Suzana, é uma doutora na área da teologia também, socióloga e todo um trabalho nessa direção. Estamos em 6 pessoas tentando construir para a Sofia uma disciplina sobre o pensamento social da igreja, ou seja, a doutrina social. Nossa grande discussão é como, nesse momento, fazer uma releitura para que essa disciplina possa entrar nesse profundo caráter de entendimento também das questões de poder trabalhar uma perspectiva também a partir da visão do Papa Francisco e que possa se tornar uma disciplina em Sofia do ponto de vista do nosso continente, né? Então, acho que nós temos um amplo leque, eu diria, nessa caminhada toda, né? A partir das nossas experiências, das nossas fragilidades, da nossa prática diária, dia a dia, mas nós somos chamados, sem dúvida, penso eu, a uma testemunhança profunda no momento da história, da conjuntura, da pandemia, né?
Não podemos nos furtarmos a não sujar as mãos, a não nos entregarmos totalmente nessa perspectiva, não? Então, um pouco isso da experiência, um pouco até motivado pelaquilo que o padre Nereu colocava da casa, não? Como tornar esta casa mais ampla, essa casa numa visão de pensar essa contribuição nossa diante desse mundo que a gente vive, principalmente da desigualdade social e dessa dimensão tão profunda hoje em dia, não? Mas como partir, como diz o Papa, da Fratelli Tutti no número 78, não? Ele diz partir de baixo, passo a passo, quadrante a quadrante, chão a chão, e construindo e desencadeando processos que se desencadeiam ao ponto deles se tornando estruturas possíveis de vida, né? E fazer isso, ele diz que devemos não ter medo das fragilidades, não ter medo, não ficar nas questões pueris, não ficar nas questões de mesquinharia. É muito interessante essa dimensão do Papa. E ele diz, a partir disso pode nascer uma perspectiva da gente repensar um processo maior. Acho que está aí a Assembleia, ela pode ser um grande contributo e a gente pode conjuntamente dar esse grande contributo, porque é uma questão de escuta e a perspectiva, sem dúvida, do Papa a partir do continente latino-americano e caribenho, né? Nesse processo é que depois os continentes também façam suas assembleias e lá na frente a gente vai entrar na perspectiva do sínodo sobre sinodalidade, que eu tenho uma grande esperança que esse sínodo repense as estruturas da igreja e a gente tenha condições de repensar na prática da cotidianidade novas formas e estilos de vida na presença de ser cristão, não? Acho que temos uma perspectiva muito bonita com o Papa Francisco adiante. Wilson, muito obrigado pelas tuas colocações. Obrigado também ao Padre Nereu pela sua introdução e nos fazendo entrar neste tema, né, que é o azul, né? Olha, nós temos ainda alguns minutos e como fizemos na reunião passada, de 15 dias atrás, seria o momento, se talvez alguém tenha alguma pergunta, uma forma de interação com o Wilson, né? Alguma pergunta? Eu mesmo já tenho até uma pergunta, mas eu não quero fazer já a pergunta, mas eu quero dizer a todos, né, de que a gente possa dialogar um pouquinho, né? Tá bom? Então, hoje faremos, como não somos também um número elevadíssimo, né? Somos 23 participantes, né? Nesta nossa sala, então é possível a gente perguntar. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta para o Wilson? Ou dizer alguma coisa ouvindo? Eu gostei muito quando o Wilson disse justamente que, relembrando que no desígnio, aquilo que Chiara intuiu, não é? A América Latina, com esse grande contraste social, né? De um lado, pobreza enorme, do outro lado, riqueza concentrada, não é? A harmonia é justamente esta partilha, vida digna para todos, né? Eu acho que o Wilson encarnou justamente acho que assim serve para mim de um grande incentivo para todos nós em como entrar nesta realidade, né? Eu vejo que o Frei Roger já está com a mão levantada. Faz a sua pergunta, Roger, a sua palavra, com você. Boa noite, então. Perdão se eu gaguejar por causa do frio. Aqui está menos 2 graus hoje, está meio complicadinha a coisa. Padre Wilson, eu gostei muito da sua fala, foi extremamente motivadora, mas eu vou ter que fazer uma pergunta que desafia um pouquinho. Na questão, até por causa da minha juventude de serviço, de trabalho, como conciliar, por exemplo, o que o senhor fala, essa nossa visão libertadora, esse nosso trabalho libertador por um reino, como conciliar hoje num mundo tão ferido no ponto de vista social e político? Resumindo, como que nós, dentro do movimento, dentro da igreja, conseguimos ter uma fala
equilibrada, tranquila e justa, sobretudo justa, dentro de pessoas que, se você é desse lado, você é criticado. Se você é desse lado, você é criticado. Dentro dessa loucura social que nós vivemos. Não sei se deu para entender a pergunta bem, mas... Deu para entender, Frei Roger. Obrigado. Acho que reiteradamente o Papa Francisco tem falado nos últimos tempos de que nós não optamos por um partido político, de que o evangelho não é ideologia. Nós vivenciamos a palavra, encarnamos a palavra, tentamos na nossa fragilidade. E aí recuperar essa dimensão da espiritualidade de Jesus, que é uma espiritualidade itinerante, recuperar a nossa opção. E quando me encontrei com o Papa, a gente conversava sobre a questão mística, né? Se a gente olha o Papa Francisco, ele acorda às 4 horas, ele medita até às 7, celebra às 7, toma café, vai para o Palácio Papal, trabalha até às 2, depois descansa, come, e depois ele volta de novo, trabalha com seus assessores até às 10 da noite, 10 da noite ele para de novo 1 hora e, assim, um pouco o movimento de unir essa questão da ação e da contemplação, e aprender a contemplar sem perder internamente o fio, creio eu, na prática diária, porque o nosso olhar não é um olhar puramente sociológico, não é um olhar puramente econômico, não é um olhar puramente antropológico. O nosso olhar é um olhar que nasce do olhar de Deus. E se nasce do olhar de Deus e do coração de Deus, é isso que nós fizemos, que nos dá também o equilíbrio de dizer as mesmas coisas com linguagens inteligíveis para uma plateia de intelectuais dentro de uma universidade, como eu fazia hoje à tarde, nesse convite que me fizeram, que eu acho extremamente um convite desafiador. Eu acabei aceitando o convite, porque tenho muito interesse em puxar a universidade para o chão da periferia, né? E há um flanco de possibilidade dentro desse processo, mas, ao mesmo tempo, como a gente trabalha nessa dimensão com o mundo empresarial, como a gente trabalha com essa dimensão, com a questão também política partidária dos cristãos que estão metidos dentro da política. Eu tenho um grupo chamado Grupo Oscar Romero, que é um grupo, todos são partidários ali. Agora, a nossa opção nesse grupo é aprofundar o evangelho, é aprofundar o pensamento social da igreja, é aprofundar o pensamento do Papa Francisco e, ao mesmo tempo, é recuperar uma mística de fé e vida, de fé e política no senso do bem comum. E não tem outra saída a não trazer esse pessoal para a periferia. Tanto quanto não tem outra saída com o mundo empresarial a não ser trazer para a periferia e aproximar dessa realidade. E, a partir daí, fazer esse trabalho. Eu estou fazendo agora um trabalho com o vice-prefeito, que é um empresário que ainda não é viciado, segundo o que eu penso politicamente, no sentido aqui da nossa cidade, e nós estamos indo para a periferia semanalmente, subindo e descendo o morro. Ele leva um trote enorme comigo, porque não tem. Eu estou 40 anos subindo e descendo o morro, então um pouquinho de perna para esse tempo já me é possível, no senso de não cansaço, né? Agora, no último encontro, passamos em alguns lugares que corriam esgoto, literalmente, e precisávamos pular em cima de pedras para passar de um lado para outro. E ele me disse, eu nunca vi essa realidade. No final, ele disse, Padre Wilson, para mim isso aqui está sendo uma faculdade, me ajude. Então, e ele é de um partido, e não é da esquerda. Mas nós estamos trabalhando numa perspectiva de entender que cidade é essa, porque o atual prefeito sai agora final do ano e ele entra como prefeito, e vai ter 2 anos, e eu acho que aqui tem um flanco, a gente olha para ele e percebe que ao menos há uma sensibilidade, né? Então eu penso, Frei, que o nosso trabalho porque é um trabalho desprendido,
Nosso trabalho é pelo reino, nosso trabalho, a gente tem uma opção clara. Nós escolhemos todos os dias Jesus crucificado e abandonado, uma escolha radical de Deus, e caminhamos, né? E não queremos espaços de poder. Nosso espaço é serviço, e serviço de gratuidade, serviço amoroso. Tanto como a gente, tantos vocês quanto eu, estamos acompanhando, por exemplo, as mortes de Covid, e quantos locais. E aí, quando eu penso assim, ir a um funeral, não é porque vamos lá e saímos correndo, mas quando vamos a um funeral com tanta dor, com tanto sofrimento, como pegar o nome das pessoas, pegar o telefone, se propor a fazer uma celebração de 7º dia, se propor a acompanhar as famílias feridas, né? Se propor a reencontrar com essas famílias tão sofridas e enlutadas nesses tempos. E daí nasce coisas bonitas em que as pessoas dizem: eu gostaria de ver, de me aproximar dos teus projetos, de fazer o que é possível, de me inteirar para buscar significado e sentido para a minha vida. Agora, penso que, claro, nós vivenciamos uma mística, que é a mística, essa mística, que é a mística de estar ligado a Jesus em meio com focolare. Temos também o focolare aqui no morro, nesse sentido, né? Temos, eu diria também, toda essa dimensão, eu acho que nós cultivamos essa dimensão da interioridade diariamente, e estamos conectados para dentro e para fora, e tentamos fazer esse exercício diário, como diz o Papa Francisco, não perdendo a nossa fragilidade, né? E trabalhando a partir dessas fragilidades todas, não? E nos colocando diante dessa realidade. Então, e nós não somos, eu diria, o Evangelho não é uma bandeira ideológica, não. Acho que a gente consegue aprofundar, e é importante para mim os documentos de igreja, as encíclicas, os pensamentos do Papa Francisco, poder acompanhar o Papa Francisco mais próximo nas suas homilias, nos seus documentos, nos seus escritos, né? Isso tudo vai dando para a gente um fundo muito profundo. E penso Obrigado, também... Wilson. Muito obrigado por essas considerações. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Quem gostaria de perguntar? Wilson, uma palavrinha, quando você disse como envolver os empresários, então significa levá-los à periferia para conhecer uma realidade que é gritante, né? Como se disse, esse aqui, o vice-prefeito está conhecendo agora um mundo que há uma divisão social muito grande, né? Mas, digamos, como conquistar o coração dos empresários para essa realidade? Mas qual tem sido o caminho mais concreto que você vive? O caminho mais concreto que eu vivo é sempre convidá-los para ver trabalho social, convidá-los para ir à periferia. Às vezes, esses tempos só conto uma pequena, rapidíssima experiência. Um me disse assim: é muito intrigante o que fala de você, eu quero ir conhecer um projeto, me leve a um projeto. Eu fui. Aí ele disse: olha, Wilson, eu só tenho 30 minutos para você. 30 minutos você tem de me dar conta, de me levar, porque eu não tenho mais tempo. Tá bom. Eu disse: ok, 30 minutos eu dou conta. Embarquei no seu carro, um carro extremamente potente, que quando entramos no carro, tudo se fechou, entende? Hermeticamente, aquele medo todo de ser raptado, creio eu. Eu fui muito tranquilo, e depois de meia hora, era só meia hora, ele acabou ficando uma manhã inteira, e no final ele disse para mim, quando saímos, eu quieto, em silêncio, ele disse: não posso educar a minha filha na bolha que eu estou educando. Depois de uma semana, ele me liga e diz: aquela pendência financeira do projeto eu vou cobrir, tá bom? E depois disse: me mantenha mais próximo de ti. Estou colocando uma experiência. Tenho outro que é um empresário enorme aqui da nossa cidade, que faz parte, inclusive, do nosso conselho diretor. Então, o que a gente faz também? As nossas organizações são um pouco híbridas, Hélio. A gente tem lideranças de base, profissionais liberais, empresários,
que fazem parte das diretorias, porque as diretorias são todas voluntárias. E aí vai se tecendo essa rede. E a partir daí, muitos voltam e dizem, a gente também gostaria de beber numa liturgia eucarística, aonde você trabalha e onde você celebra, gostaríamos de voltar. Alguns voltam para a igreja depois, assim, e começam a frequentar a Eucaristia e começam a rever posicionamentos e repensar profundamente o seu processo de inserção, que não eu sempre digo, não é fazer da pobreza marketing para a tua empresa, porque muita gente também faz da pobreza um belo marketing para a sua empresa. Mas como é que eu entro num processo desse para pensar uma perspectiva de estruturação, de saída para a vida da cidade, né? Agora nós estamos trabalhando fortemente com o mundo, porque Florianópolis está se tornando agora o silício do sul do Brasil, como é nos Estados Unidos, com a questão da tecnologia. E a gente embarcou de cheio, chamando esse empresariado. Nós vamos montar 5 centros tecnológicos nas periferias, onde é mais os pontos de estrangulamento. Já começamos com uma experiência, onde era o antigo IML da cidade, é um prédio de 3 andares, que nós já conquistamos aí há muitos anos. Começamos ali uma experiência piloto agora, e vamos começar a construir um no Morro, queremos fazer 5. Hoje discutimos um pouco com um grupo de empresários exatamente como é que vamos estruturar isso, e aí captamos um empresário que está dentro desse trabalho conosco agora. Eu estou acompanhando um pouco ele também, porque tem um certo desatropelo na sua própria vida e precisa de um tempo para trabalhar voluntariamente, e a gente jogou ele para ajudar a fazer a captação do negócio do primeiro centro. Cada centro vai custar uma média de 6 a 7 milhões de reais. 6 a 7 milhões numa crise dessa é muito difícil. Então vamos começar com botar em pé, estruturar, e aí trabalhar toda a gestão interna, processo pedagógico, que é como é que a gente abre espaço para essa juventude se potencializar nessa perspectiva de inserção ao mundo da tecnologia, porém com a leitura crítica e com perspectiva de inserção ao mundo do trabalho, que é o nosso contexto aqui. Porque se nós não trabalharmos isso, o bonde passa, né? E aí também eles estão se dando conta de que se eles não entram para ajudar a construir um equilíbrio da cidade, muita gente depois não vai querer investir aqui em função da violência, em função de tantas coisas. Então, essa discussão mais ampla, micro e macro, é também uma preocupação de muitos empresários hoje em dia, que vão se abrindo para esse tipo de discussão, né? Eu Olha, acho que... eu estou aqui sofrendo com um projeto de 30 mil, você está falando de 30 milhões. A gente está com uma rede, Hélio. Está com uma rede. Para dizer que vai se alargando, né, a experiência, né? Acho que passando a pandemia um pouco mais, eu tomei a 2ª dose hoje da Olha, AstraZeneca. que bom, que bom. Já estou bem Então, contente que tomei a 2ª dose da AstraZeneca. Mas eu ótimo. penso que passando a pandemia, de repente, um dia a gente pode se encontrar ou criar condições realmente, talvez, de discutir um pouco como a gente constrói captação de recursos e como a gente trabalha essa captação de recursos. Talvez ela possa ser uma temática ligada à questão também teológica. Como é que trabalhamos esta relação de ganhar o coração das pessoas? Porque captação é relações. Captação não é um projeto que eu vou lá e vendo para o empresário. Para mim, captação de recursos se dá porque nós construímos relações. E eu acho que nós... Oi. Sou capeleço. Eu lembro que alguns anos atrás, aqui na Mariápolis, se pensou num grupo de filósofos, de teólogos, para ter a inundação da teologia, da filosofia. E desde que você falou, acenou esse assunto no começo, eu senti bater uma coisa forte dentro de mim. Penso que é um sinal de que Deus quer alguma coisa. Obrigado. Okay. Mais alguém queria fazer uma pergunta? O tempo vai passando. Temos a pergunta do padre Rômulo. Tem que ligar o microfone, Rômulo. Agora
Sim. Agora estamos escutando. Digamos assim, o nosso contexto atual está cada vez mais demonizando a política. A gente acha de que política é sinônimo de corrupção, de ladruagem, de coisa errada. Como é que nós podemos contribuir a partir da doutrina social da igreja, do movimento, e fazer com que as pessoas compreendam, sobretudo os jovens, que a política ela é um meio em que nós podemos fazer a caridade, lutar pelo bem comum, né? Como é que nós podemos tentar dar uma resposta a essa realidade e não entrar nessa onda, porque eu acho que isso aí é uma coisa totalmente ruim, porque o que está errado não é a política, são digamos assim, o errado está nas pessoas, né? A política em si não é errada, a política em si é uma coisa boa, né? De como é que nós podemos ajudar nesse sentido? Papa Francisco, na Fratelli Tutti, ele tem um capítulo todo sobre a política, que vale a pena aprofundar, né? A partir desse capítulo que ele nos coloca nessa perspectiva da política como serviço ao bem comum. Eu penso que o pensamento social da igreja é muito rico, a doutrina social da igreja. Talvez a gente tenha de trazer esse material para estudos de grupo, para aprofundamento, para discussão, e trabalhar essa realidade, porque tem muitas pessoas que estão famintas um pouco desse tipo de trabalho, de formação, né? E como retrabalhar isso para a juventude hoje, eu vejo também. Nós estamos mexendo com a juventude, trabalhando com a juventude a partir das suas questões e ampliando esses processos nessa direção, né? Que isso influi também na construção de políticas públicas, na construção dessas dimensões diárias onde a nossa vida está envolvida. Assim. Nós temos um grupo que a gente chama de incidência política, que são com os educadores, e estamos dentro de todos os conselhos. Então, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Direito de Adolescentes, Conselho de Idoso, Conselho das Ruas, da questão social. E a partir dali, como é que a gente influi? Baixou o teu som. Não? Oi? Agora voltou. Voltou? Então, eu penso que os processos também é criar espaços de formação. Talvez a gente perdeu um pouco o processo formativo. Para mim é importante o processo formativo. A gente tem que continuar apostando em projetos de formação e trabalhando o processo de formação, né? Senão podemos cair num tarefismo. E aí buscar gente que nos assessora também, né? E deixarmos ser assessorado por grupos também. Criarmos grupos. Tem tanta gente boa aí, tem tanto laicato bom aí. É como articular esses processos, né? Como pegar as pessoas que estão dentro da igreja também, que são lideranças, que têm mão na massa nesse processo todo. Obrigado, Wilson. Obrigado por esta partilha sua experiência e, sobretudo, por ter assim alargado a gente a compreender que o aspecto da harmonia, né, do azul, como nós dizemos, né, não é só algo interno, algo de harmonia pessoal e das nossas casas, mas é muito, né, de se abraçar Jesus abandonado nos problemas sociais do planeta, né, ou ao menos da América Latina como um todo, e dar a nossa contribuição para tornar este mundo melhor, né? Muito obrigado. Eu agradeço e pactuamos de novo Jesus entre nós. Certamente, renovamos esta disposição de vivermos como cada um no seu canto, no seu lugar onde está, mas com Jesus entre nós, sermos este sinal do reino de Deus, né? Pronto, então, como o tempo vai passando, eu quero pedir ao Felipe
para que a gente possa recordar aqui duas coisas. Olha, o título do nosso encontro é Partilha e Caminhos de Comunhão, né? O primeiro aspecto que nós tínhamos visto era justamente a questão da comunhão entre nós também, né? Também no sentido de colocar em comum as experiências espirituais e também ver juntos aquilo que são as necessidades comuns, né? Então, vocês estão vendo aqui 2 PICs. Agora estamos modernos aqui falando de PICs, né? Um deles é referente para esses encontros que nós estamos fazendo. Nós estamos nos servindo do Zoom, né? Da assinatura do Zoom, né? Que o Centro Mariápolis Glória nos oferece, né? Então, realmente, nós temos uma despesa a título de contribuição, cada transmissão R$100. Então, como serão 10 transmissões, nós teremos uma despesa total de R$1.000, né, para estas transmissões, né? Então, como é que nós vamos fazer? Então, está aí, está o meu CPF ali, que é o meu Pix, né? Se vocês colocam, se alguém gostaria de contribuir, né? O segundo Pix é referente à revista Eclesia. O Capeleza está mostrando, né? Vocês vão receber, se não receberam, basta entrar em contato com o André, que a gente manda a revista, né? Além de receber em PDF, né? Que já circulou no grupo. Mas agora nós temos a revista impressa. E, claro, para esta revista nós temos também despesas, né? Então, a gente conta com a partilha daquilo que cada um pode fazer, né? Então, seja para esses nossos encontros, como também para a revista Eclesia. Vocês anotem esses números, né? E eu já quero assegurar, se por acaso eu receber a mais do que R$1.000 aqui, não é? O que ultrapassar os R$1.000 vai para a revista imediatamente, né? Visto que é a mesma finalidade, né? Tá bom? Então, anotem este número aqui. E depois o terceiro, a letra C, não está escrita, mas eu digo agora. É o próximo encontro. O próximo encontro, daqui a 15 dias, então será no dia 13 de julho. Anotem, 13 de julho teremos este nosso encontro, né? Padre Maurílio, é só isso? É tudo isso, Hélio. Que riqueza! Saímos daqui certamente mais enriquecidos do que quando entramos. Isso é muito legal e foi fruto dessa comunhão entre nós, com o Nereu, com o Vilso e com todos aqui presentes. Então, realmente, só nos resta a terminar com Jesus em meio e desejar a todos uma ótima noite, um bom descanso e unidos. E participando, como o Wilson lembrou, da Assembleia Eclesial. Vamos todos acessar e participar. Só um aviso ainda. Hoje era o dia da ordenação de Padre Bartolomeu, que está na Itália agora, e Padre Alfredo, que está em Ottmaring, na Alemanha. Eu gostaria de completar, perdão, Sim, José. só isso. Sim. Só isso. Para receber a revista Eclesia em casa, impressa, vocês precisam mandar os endereço postal completo, com CPF, com tudo. Aí, dizendo se já recebeu a primeira impressa ou não, porque daqui a pouquinho chega a segunda. Aí vamos mandar a segunda também. Esse ano não tem assinatura, é só contribuição espontânea. O ano que vem teremos assinatura. Obrigado.
Obrigado a todos. Uma boa noite. Noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Felipe, pela técnica.